Oi, eu sou Carol Santoyan e talvez, mas assim, bem talvez mesmo, talvez forçando um pouco, vocês já tenham me visto aqui pelo YouTube. Eu fazia parte de um outro canal com umas duas amigas chamado Pandemônio TV e lá a gente falava de literatura, história, um pouco de cinema e eu fiz alguns vídeos lá também sobre roteiro. E agora, com esse canal, eu vou finalmente colocar em prática uma coisa que eu sempre quis, muito, que era falar sobre esse meu assunto favorito, que é a escrita de roteiros. Eu pretendo fazer desse vídeo um manual do roteirista iniciante, coisas básicas, simples para quem quer começar do zero mesmo. Então, pega o caderno, anota aí e vamos começar por entender o que é o roteiro. É muito importante que a gente entenda as especificidades do roteiro. É meio óbvio falar, mas o roteiro é uma obra audiovisual. E como uma obra audiovisual, a gente escreve o que a gente vai ver. É muito diferente, por exemplo, da gente escrever um livro, porque a gente sabe os pensamentos, os sentimentos, o íntimo do personagem, que às vezes ele não mostra em ação. Então é muito importante que a gente saiba diferenciar essas formas de escrita. E quando eu digo isso, eu digo também que o roteiro, ele tem uma formatação específica que a gente chama de master scene. O roteiro é uma obra audiovisual e como uma obra audiovisual, a gente está falando de um grupo de pessoas que trabalham juntos. O seu produto, o roteiro, ele é para ser distribuído para uma equipe e aí sim a gente tem o produto final. Então, quase nunca o grande público vai ter acesso ao que você escreveu de fato. Então, a primeira especificidade é você está escrevendo o que vai ser visto. A gente tem que escrever sempre no presente. A gente tem que escrever ação. Isso, evitar não usar verbos de pensamento, ele pensou, ele andou, ele comeu, ele olhou, para onde ele olhou, eu quero ver. A segunda especificidade é o seguinte, como eu falei, a gente está trabalhando com uma equipe. O produtor precisa saber quem vai estar na cena, a atriz precisa saber a hora que ela aparece, o diretor, a pessoa do áudio, todo mundo vai ter que saber tudo o que está acontecendo, porque o roteiro ele vai ser destrinchado por partezinhas. Por exemplo, o cara do áudio, ele precisa saber se é uma externa ou uma interna, porque vai mudar ali de acordo com o que ele está fazendo, o tipo de captação do áudio. Um áudio que você grava lá fora é diferente do áudio que você capta aqui dentro. Então é muito importante que a gente tenha em mente que a gente está lidando com outras pessoas. Então a gente tem que ser, claro, não só na estrutura da nossa história, a gente tem que criar uma história não só envolvente, como a gente tem que ser a base para toda essa equipe. Tinha um meme que falava que o roteirista era o baterista do audiovisual, e eu concordo, porque se ele perde a base, se ele perde o ritmo, as outras coisas também perdem também. Então pensa sempre nisso, ele é a base, ele é o ritmo para tudo que vai acontecer depois. Então é muito importante que a gente tenha em mente essas duas coisas. A gente tem que ver o filme enquanto lê e a gente tem que lidar com uma gama de pessoas que vão precisar daquilo para fazer o seu próprio trabalho. Então, não vamos também atrapalhar o trabalho do coleguinha, porque o cinema é um trabalho coletivo. E posto isso, eu vejo que muitos roteiristas iniciantes, eles nunca leram roteiro e tá tudo bem, gente. Eu também nunca tinha lido quando eu comecei a fazer o curso de roteiro. Eu fiz roteiro na Escola de Cinema Darcy Ribeiro, eu esqueci de contextualizar, né? Eu fiz roteiro na Escola de Cinema Darcy Ribeiro e fiz aqui no Rio de Janeiro, e fiz uma pós em roteiro também que envolvia cinema, TV, web, essas coisas. E é muito comum que as pessoas não saibam nem como é a cara de um roteiro. Como eu falei, as pessoas não têm muito acesso ao roteiro porque ele não é o produto final. Então, assim, a maioria dos roteiros, se você for pesquisar, eles são em inglês, né? Porque a maioria dos filmes que a gente consome é estrangeiro. Mas aqui a gente consegue, se pesquisar alguns roteiros em português, eu indico um site chamado Tertúlia Narrativa, que tem roteiros em inglês e português, é um site brasileiro. Existe um canal chamado Screenplayed, que é muito famoso por ter aqueles videozinhos que rola a cena e embaixo tem rolando o roteiro e você vê a diferença da cena final pro roteiro original. Muitas vezes o ator muda algumas coisas, um diálogo, e ele fica muito mais fluido na hora da cena. É muito legal. Então, assim, recomendo fortemente que você leia o roteiro para você saber e adquirir o hábito. Aquilo está enraizado em você e você saber melhor o seu ofício. Na verdade, assim, se você quer ser escritor de livros, você lê livros. Se você quer escrever filmes, você tem que ler filmes e não só ver filmes. Se você nunca viu um roteiro, eu vou deixar aqui o roteiro na tela. Essa é a primeira página do roteiro de Bastardos Inglórios. Eu queria mostrar porque eu queria ressaltar algumas coisas pra vocês. A primeira delas é esse formato Master Scene, que a gente vai ter o cabeçalho, a gente vai ter ação, diálogo. Você tem indicativo, por exemplo, se é exterior, se é interior. A primeira cena, por exemplo, é exterior, fazendo a leiteira dia. Aí a gente tem a indicação da locação.
Outra coisa que a gente vai ver, por exemplo, é quando um primeiro personagem aparece, que é o fazendeiro francês. O Tarantino colocou: o proprietário, um homem grande como um touro, fazendeiro francês, golpeia com um machado um toco de árvore que macula sua propriedade. Então você vê aí que o fazendeiro francês, ele nos é apresentado e ele aparece em caixa alta. Gente, isso é muito importante, parece uma besteira essas coisas, mas é muito importante. Por quê? Porque o fazendeiro francês é assim que ele vai ser chamado no diálogo, vai ser o fazendeiro pro resto do filme. Não adianta, por exemplo, eu tenho um personagem chamado Carlos Eduardo e eu colocar primeiro Cadu, depois Carlos, depois Eduardo, depois Carlos Eduardo, porque vai parecer que eu tenho vários personagens e não um só. Pra você fazer análise técnica, fica muito mais difícil, então vamos facilitar. Você vê que as ações também acontecem no presente. O fazendeiro francês enterra o machado no toco, vira a cabeça para olhar e vê os alemães se aproximando. Isso é extremamente visual e é isso que a gente precisa. Esses são elementos bem básicos assim para você conhecer no roteiro. Eu pretendo fazer um vídeo aqui só sobre a formatação de roteiro, porque eu acho que vai esclarecer algumas dúvidas. Então, é isso. Entenda que é uma obra coletiva, mostre, não conte e leia roteiros. A segunda parte, então, ok, eu tenho uma ideia, já entendi o que é um roteiro, mas como eu desenvolvo essa ideia? Porque, gente, vem aqui, deixa eu te contar um segredo. Ideia todo mundo tem. Você não pode chegar lá na Biblioteca Nacional e falar: eu quero registrar essa ideia. Você não registra a ideia, você registra um argumento, você registra a ideia desenvolvida. Os roteiristas, eles são obcecados. Eu adoro isso, porque eles são obcecados em estrutura, em processos e tudo mais. E quando a gente aprende roteiro, a gente aprende algumas etapas para o desenvolvimento da ideia e facilita também o processo, né? Porque a gente vai do pequenininho pro grande. A primeira coisa, eu acho que quando você tem uma ideia, você tem que pensar quem, né, personagem, como, quando, por quê. Isso é importante para saber o contexto, o tom, quem é o seu personagem, qual é o objetivo dele. Essas são perguntas básicas. Enfim, você vai começando a desenvolver a sua ideia. O primeiro passo seria a logline. A logline nada mais é do que escreva a sua ideia em uma frase. O que eu acho tão interessante na logline? Primeiro que ela te dá uma objetividade. Você sabe exatamente, se você tem uma boa logline, você sabe exatamente onde ela tá. Ela é tipo o seu norte, ela é o seu guia. Eu estou falando disso. A minha história é sobre isso. Segundo, que se alguém te pergunta e você tem uma boa logline, se alguém interessante, se algum produtor, se alguém te pergunta sobre o que é a sua história, você vai ter muito mais facilidade de contar. E geralmente essas pessoas têm pouco tempo, então você tem uma frase ali e você já fala. A segunda parte é a storyline. A storyline é o seguinte: muitos roteiristas acabam associando a logline para storyline, mas eu divido. Enquanto a logline ela é uma frase, a storyline ela é um parágrafo, um mini parágrafo. Então, para dar um exemplo de logline, que é a sua história em uma frase, eu peguei e fiz uma logline minha mesmo, de Meninas Malvadas. Eu coloquei: uma menina africana que sempre estudou em casa se matricula em uma escola pela primeira vez e precisa aprender a sobreviver à selvageria do ensino médio. Ou seja, aqui a gente tem a personagem, que é uma menina africana, sempre estudou em casa, a gente tem o contexto, a gente tem o que ela quer e a gente tem o problema, né? Que é a selvageria do ensino médio. Na storyline, a gente vai desenvolver em um parágrafo, ela fica um pouquinho maior, aí você já pode colocar mais detalhes, o nome da personagem, mas ela continua mesmo assim pequena. Cade Harrow, uma jovem africana que sempre estudou em casa, muda-se com seus pais para os Estados Unidos. Ao se matricular pela primeira vez em uma escola, tudo o que ela mais quer é se adaptar e fazer novos amigos, mas aos poucos percebe que o ensino médio americano é como a selva, apenas os mais fortes sobrevivem. Então, a gente consegue ver que aí tem um pouco mais, você já tem uma personagem específica, o nome da personagem, tem mais elementos do objetivo, enfim, ela é um pouquinho maior, dá uma visão melhor da história. Agora, o que a gente não pode confundir mesmo é a terceira etapa. Porque a terceira etapa é a sinopse. E muitas vezes a gente acha que sinopse é a sinopse do filme. Gente, não. Por quê? Porque você que está escrevendo, isso aí eu tô falando o quê? Desenvolver ideia. Você precisa o quê? Saber o seu final. Então a sinopse de um filme, ele não vai te contar o seu final, mas você precisa saber do seu final. Então a sua sinopse, ela tem que ter um final. A ideia da sinopse é começo, meio e fim. Você vai pegar a trama principal, o arco principal dos seus personagens e colocar ele em uma ou duas páginas. Muito importante, sem diálogos, sem indicativo de diálogo, os verbos, a mesma coisa do roteiro, sempre no presente, narrando o que está acontecendo, mostrando para o leitor o que está acontecendo, as cenas. É a trama principal em texto sem o desenvolvimento das cenas, tá bom? E aí a gente vem para o próximo passo, que aí você coloca as suas subtramas, coloca muito mais dos personagens,
outras relações, coisas que não são da trama principal, você insere no argumento, que também não contém diálogo e está sempre no presente. É claro que você pode tentar fazer com que seu texto seja atrativo, mas toma cuidado, tá? Para metáfora, essas coisas, porque geralmente as pessoas não gostam na hora de ler, porque esse é um material que pode ser enviado depois para produtoras, etc. E você mesmo não vai ser claro com você na hora de você escrever essa história, porque você tá querendo o quê? Você tá querendo se ajudar, né? Tá desenvolvendo a ideia, no caso, você vai usar isso pra você mesmo. Então, quanto mais você facilitar nessas etapas, mais o seu roteiro vai ficar redondinho e vai ser mais fácil a escrita. E como eu falei, essas etapas também são usadas na hora da venda, né? Então, terminou, escreveu o roteiro, claro, revisou, fez os tratamentos. Eu achei que sua ideia é boa, quer apresentar para alguém, volta nessas etapas, porque é muito mais fácil uma pessoa ouvir seu logline, ler sua sinopse, do que esperar ler 120 páginas do seu roteiro, certo? Então você tem que fazer com que ela não perca o tempo dela e saiba de cara se sua história é boa ou não, se ela quer ou não. Então aprimora. Depois de escrever, aprimora todos esses seus documentos de logline, storyline, sinopse, porque eles são ótimos materiais de venda. E também pega o seu argumento, pelo amor de Deus, e vai registrar na Biblioteca Nacional, porque você vai garantir que a ideia é sua. Eu vou deixar o link aqui embaixo. E outra coisa que eu costumo usar muito, que não coloquei nessas etapas, mas eu acho que eu preciso falar, que seria uma quinta etapa. Depois que você tem seu argumento, você já tem praticamente a ideia de todas as cenas do filme. O que eu faço? Eu faço uma escaleta. Uma escaleta nada mais é do que você já dividir a cena, por exemplo, interior, quarto da Carol, dia. Eu abro essa cena e coloco a ação principal da cena. Acontece isso, isso e isso. E aí depois eu abro isso e faço toda. Porque o que acontece? Eu vou saber mais ou menos quantas cenas meu filme tem, depois eu volto abrindo as cenas e colocando os diálogos. Na minha opinião, isso é extremamente produtivo e assim, me ajuda muito a ter uma noção, às vezes até de estrutura e tudo mais, uma noção mais clara que até o próprio argumento não me dá. Dito isso, agora que você já sabe o que é um roteiro, que você sabe os passos para desenvolver a sua ideia, provavelmente você deve estar se perguntando, tá, mas onde eu escrevo, quais livros eu leio, e por isso eu coloquei aqui também uma terceira parte, ferramentas. Para a escrita do roteiro, a gente tem dois grandes programas, né? O Celtix, que é o que eu uso, eu tenho uma versão antiga, gratuita, e a gente também tem o Final Draft, que é conhecido por ser mais profissional porque é uma versão paga. Mas assim, o Celtix me atende super bem, e eu acho que vai de você saber qual se adequa melhor, se você tá podendo gastar ou não. Eu vou deixar os links todos aqui embaixo. Porque o que acontece com esses programas? Você não precisa ficar colocando margem, como se fosse o Word dos roteiros. Você já dá um Enter, coisas, abre um diálogo. Gente, é maravilhoso. É assim, você vai economizar muito tempo e é muito bom de escrever, eu super recomendo. Utilize o programa de roteiro da sua escolha e, claro, sempre busque conhecimento nos livros. Por isso eu vou recomendar alguns livros, alguns materiais, como por exemplo o manual do roteiro do Sid Field e o Story do Maqui. Também tenho o da criação roteiro do Doc Comparato, eu tenho ele aqui. Aliás, eu falo muitos desses livros de escrita em um vídeo que eu fiz no Pandamônio. Eu vou deixar o link para vocês também, porque lá eu desenvolvo melhor sobre o que cada um é. O roteiro de cinema e televisão do Flávio Campos, A Jornada do Herói que Eu Amo, do Vogler, O Herói de Mil Faces, do Campbell, Como Escrever Séries, da Sônia Rodrigues, e O Meu Amor Maravilhoso sobre a Escrita, do Stephen King, que ele fala para escritores de ficção no geral, né? Ele fala mais no sentido da literatura, mas eu acho extremamente... Esse livro, se você escreve, você tem que ler. É basicamente isso. Eu amo esse livro. Também fiz um vídeo sobre ele, com a Vlange do Fixomos. Vou deixar o link, gente, vai ter link para uma linkarada do canal. Mas enfim, vou deixar todos eles para vocês. Eu espero ter ajudado vocês de alguma forma. Eu vou voltar com outros vídeos. Esse foi um pontapé inicial mesmo pra gente entrar. Eu acho que precisa de um vídeo inicial bem básico e depois os outros vídeos vão ser mais aprofundados em vários detalhes. Eu espero vocês no próximo vídeo. Se puder curtir, compartilhar essas coisas assim e se inscrever no canal. Eu tava desacostumada a falar disso. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!